Hoje, então, como eu disse, nós começamos a primeira parte. Bom dia, Ellen, aqui no Instagram. Hoje nós começamos a primeira parte do último capítulo, cujo tema Fé e Trabalho. Nesse último capítulo é um novo poder para o trabalho. Eu quero começar lendo já um texto de Colossenses 3, 23 e 24, onde nós vamos falar sobre como o trabalho, na verdade, ele se torna um serviço a Deus, ou como ele deve significar isso para cada um de nós. E uma vez que nós direcionamos a nossa gratidão, o nosso trabalho a Deus, então nós temos aí a oportunidade e o privilégio de trabalhar, de render, de fazer as nossas coisas normalmente, mas não deixar que o trabalho se torne um ídolo em nossa vida, ok? Então, Colossenses 3, 23 e 24 dizem assim: tudo quando fizerdes, ou melhor, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Bom, pessoal, vocês já ouviram aí ao longo da série, quem está acompanhando desde o começo. Bom dia, Expedita, tudo bem? Então, vocês já estão acompanhando desde o começo e sabem que todo o nosso trabalho, tudo aquilo que a gente desenvolve, tudo aquilo que a gente já fez e já realizou em termos profissionais, seculares, vamos dizer assim, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa jornada, tudo isso é construído, é feito de tal maneira que nós possamos glorificar e servir ao nosso Deus. Então, eu trabalho para quê? Bom, eu trabalho pelo meu pagamento, obviamente, né? Eu trabalho pelo meu salário, eu trabalho para desenvolver uma carreira, eu desenvolvo metas para poder alcançar um certo nível de estabilidade. Esse certo nível de estabilidade, obviamente, envolve aí um ideal, né? Porque estabilidade absoluta não existe. Você sabe que você pode estar empregado aí numa empresa, num trabalho há anos e de repente pode acontecer uma virada aí e você perde o seu trabalho. E mesmo que você seja um funcionário público, que no Brasil é visto razoavelmente aí como um trabalho estável, mas há suas nuances também. Então, por exemplo, você pode estar alocado num determinado lugar e de repente ser transferido para uma outra região ou para um outro setor. E aí a sua vida, que até então estava razoavelmente boa, ela começa a se tornar muito desagradável. Então, são as nuances, né, da vida profissional e do trabalho aí que a gente acaba desenvolvendo ao longo da nossa jornada. Então, mas assim, de uma maneira geral, o trabalho ele tem essas características, mas em última instância, nós precisamos olhar para o nosso trabalho, ou pelo menos buscar, né, uma forma de enxergar o nosso trabalho como uma maneira da gente servir a Deus através do nosso esforço, da nossa ética, do nosso envolvimento, das ações que acontecem ali no dia a dia, porque em última instância todo trabalho ele ajuda a desenvolver cultura. Pode ser uma cultura boa, pode ser uma cultura ruim. Eu não vou entrar nos pormenores disso porque nós já falamos sobre isso em um outro momento. Semana passada a gente falou muito sobre a ética no trabalho, né? Sobre a forma como a gente se comporta, a maneira pela qual a gente, vamos dizer assim, quem sou eu no trabalho? Que tipo de trabalho eu realizo? Que tipo de conceitos e valores éticos e morais eu desenvolvo no meu trabalho? Então, e veja que a linha ética ela é muito sutil, então a gente tem que buscar sempre um discernimento de Deus para essas coisas. Por quê? Porque ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa jornada, a gente sempre vai estar
tento fazer essa reflexão. Bom, isso que eu estou fazendo é legal? É ético? É correto? É correto em qual perspectiva? Ou é errado sob qual perspectiva? Então, não há uma resposta simples, não existe um pacote pronto, existe um conjunto de reflexões que a gente faz e isso nos serve, isso nos ajuda. E aí então a gente busca aquilo que nós trouxemos na aula passada também, que é a reflexão a respeito da sabedoria divina. Ou seja, no Antigo Testamento a sabedoria divina ela estava revelada nos textos bíblicos, nos textos de Salmos, de Provérbios, de Eclesiastes, os sapienciais, né? Então você encontra ali muitos conceitos éticos. E no Novo Testamento a sabedoria ela é simbolizada ou representada pela figura do Paráclito, do Espírito Santo, da terceira pessoa da Trindade. E o Espírito Santo, como vocês sabem, ele habita no coração de todo crente. Então, eu e você conseguimos alcançar ou experimentar a sabedoria divina por meio do Espírito Santo. É por isso que, quando nós oramos, nós buscamos a paz de Deus, ou a paz de Cristo, que excede todo entendimento, e essa paz, ela vai ser o árbitro, o juiz dos nossos corações e das nossas atitudes. Então é ali que você e eu, todos nós, vamos encontrar aí a verdadeira sabedoria e discernimento para fazer o que precisa ser feito. Até aqui tudo bem, gente? Tranquilos? Se quiser dar um joinha aí no Face, no Instagram, tranquilos. Bom dia, Sônia. Tudo bem? Bom, então, hoje nós lemos então o texto de Colossenses 3, versículos 23 e 24, que falam sobre o fazer tudo que nós fizermos de todo o coração como para o Senhor. Joia, Ellen, Joia Expedita, tudo bem? Então, a nossa herança ela vem de Cristo. É a Deus, em última instância, a quem nós estamos servindo. Você serve a Deus e a Cristo na igreja? Sim. Mas você serve também na sua atividade profissional. Se você é um médico, psicólogo, um advogado, funcionário público, um operário de fábrica, um vendedor, um gerente, um oficial, um responsável pela limpeza, não importa qual a área, se você é da construção civil, pedreiro, servente, independentemente, professor, em cada área, não importa se lá no teu crachá, na tua carteira de trabalho, ou no teu contrato, está escrito, olha, eu sou prestador de serviço tal. O importante é que na nossa mente e no nosso coração nós tenhamos o entendimento que o que eu estou fazendo ali, eu estou fazendo da melhor maneira possível. E estou fazendo o meu melhor para Deus. Fazendo para Deus, eu estou fazendo para mim também. Fazendo para mim também, eu estou fazendo também para o contexto onde eu estou colocado ali. Gente, quando a gente vai, por exemplo, fazer a nossa atividade... Bom dia, Gi. Quando a gente está fazendo a nossa atividade profissional, eu acredito que você já deve ter assistido alguma palestra motivacional. Nas empresas tem muito disso, né? Volta e meia tem lá uma atividade especial, eles trazem alguém de fora para dar uma palestra, para falar sobre o envolvimento no trabalho, para ajustar os ponteiros, né? Geralmente é para dar uma motivada. Eu me lembro, lá nos anos 90, quando eu trabalhava na Stanner na época, né? Outro dia eu acho que eu já contei uma das várias histórias que eu tive na Stanner. E naquela época eles criaram um bônus para os funcionários que chamava Prêmio de Produtividade. Então cada setor, cada área tinha uma meta para ser batida. Honestamente, gente, eu acho que só os nossos gerentes sabiam qual era essa meta, porque a gente que estava no chão de fábrica, a gente não sabia, a gente só ia lá e mandava, vamos trabalhar, porque eu quero ver o cheque extra no final do mês. E a gente sempre batia a meta, sempre vinha uma graninha extra que fazia muito bem pra gente. Mas eu me lembro que no começo desses metas de produtividade sempre tinha uma palestra. Ou o gerente da fábrica dava, ou às vezes vinha alguém de fora ali e tal, para motivar a gente. E sempre nessas palestras de motivação a gente ouvia
o seguinte, o pessoal falando assim, olha, você não está trabalhando para a fábrica, você está trabalhando para você. Você está desenvolvendo o seu trabalho para você, para os seus resultados, para você ganhar mais, para você, enfim, aquela coisa toda. E é verdade, em última instância a gente trabalha para a gente, né? Prestando serviço para alguém. Eu estou vendendo a minha hora, vendendo a minha força de trabalho para uma empresa, né? Com todas as regras e normas que a empresa tem, etc. Né? Eu estou vendendo as horas, mas eu tenho que chegar no horário, né? Senão vai ser descontado. Então, é verdade, tudo isso é fato. Mas, quando a gente olha pela ótica da palavra de Deus, pela ótica cristã, nós estamos trabalhando para Deus. E esse trabalho para Deus ele é desenvolvido quando nós entendemos essa dimensão e começamos a praticá-la dentro dessa ótica, ok? Então, para que a gente possa entender isso e para que isso se torne uma coisa mais palpável, mais viável, para que se torne realidade no nosso dia a dia, é necessário que a gente entenda qual é o trabalho que está por trás do trabalho. Então, se eu quero desenvolver algo para Deus de todo o coração e todo o meu trabalho ele é desenvolvido dentro dessa ótica, então eu preciso entender quais são as minhas motivações e, se necessário, ajustar essas motivações para que não seja apenas um discurso do tipo, não, eu trabalho para Deus. Trabalha mesmo? Quando você está lá na sua empresa, no seu consultório, no seu escritório, é para Deus que você trabalha mesmo? Eu me faço essa pergunta muitas e muitas vezes. Então, por que eu faço essa pergunta? Porque eu tenho sempre que estar corrigindo meu rumo quando as coisas não estiverem ali da maneira adequada. Mas, então, como que a gente pode entender isso? Como que isso nos ajuda? Qual a minha motivação para o trabalho? Afinal de contas, o que é o trabalho que está por detrás do trabalho? Já vou explicar essa frase. Se você não leu o capítulo 12, você vai entender. Para isso é necessário entender quais são as motivações equivocadas que nós temos a respeito do trabalho. Então, por exemplo, há pessoas que têm uma relação com o trabalho que é uma relação de produtividade. Que tipo de relação de produtividade é essa? É aquela pessoa que qualquer tempo ela precisa estar se sentindo útil, estar envolvida com alguma atividade para se sentir realmente importante, para não sentir que tem algum vazio. Então, no livro, o Keller ele dá um exemplo de uma médica super produtiva ou super envolvida, não posso dizer produtiva, mas que trabalhava muito. Vocês sabem que algumas carreiras, algumas profissões, o pessoal extrapola no horário mesmo. Médico é uma dessas profissões. A pessoa, às vezes ela tem a clínica, tem um consultório, e às vezes são carreiras que até a pessoa trabalha muito, porque ela tem oportunidade de ganhar em diversas frentes. Então, há médicos, por exemplo, muito bem sucedidos financeiramente, mas trabalham pra caramba. Então, ele tem a clínica dele, onde ele atende, depois tem o plantão no hospital A, depois tem o plantão no hospital B, e por aí vai. Então, essa médica, ela trabalhava muito, mas quando ela entrou no processo de gravidez, então ela confidenciou com uma amiga dela, que trabalhava com ela, falou assim, olha, agora eu realmente me sinto plenamente útil. Por quê que ela se sentia plenamente útil? Porque ela dizia assim, mesmo quando eu estou dormindo, eu sinto que eu estou trabalhando. Estava produzindo alguma coisa. Por quê? Porque gerar um filho na barriga era uma forma de produzir dentro da visão dessa médica. Isso é uma visão perigosa, viu, gente? Porque nós já falamos aqui sobre a importância do descanso, do sabá divino, e nós vamos falar na segunda parte desse capítulo na semana que vem, sobre a importância do descanso, que o descanso também é parte integral do trabalho, tá? Então, muitas vezes a gente tem algumas motivações equivocadas. Às vezes a gente trabalha e quer ser muito produtivo, quer estar sempre envolvido com alguma coisa. Tem um outro livro muito interessante, do autor chamado Gordon MacDonald, um livro também que a gente usa muitas vezes no treinamento cristão,
que chama Põe a Ordem no Seu Mundo Interior. Recomendo esse livro, é um livro já mais antigo, mas muito bom também para você fazer uma releitura da tua relação com Deus e com a vida. Quem sabe até a gente possa fazer uma série em outro momento, mas enfim, fica para uma outra conversa. E tem um capítulo interessante que ele conta a história de um homem que ele trabalhava duro e trabalhava muito e ganhava relativamente bem, mas a vida dele pessoal e profissional, pessoal e familiar estava um desastre, porque ele não conseguia dar tempo para a família. Meu amigo Osvaldo, pastor Osvaldo, tudo bem com você, meu querido? Satisfação em ter você aqui também nessa live. Então, com o tempo, a família dele foi degradando. E por mais que as pessoas tentassem ajudá-lo, a família alertasse ele e tentassem dizer assim, ó, não precisa, tira o pé do acelerador um pouquinho, presta mais atenção nos seus filhos, presta mais atenção na sua família, ele simplesmente não conseguia. Na base do drama dele, por quê? Porque o pai dele, quando ele era criança, chamava ele de vagabundo. Tem dessas coisas, né? E ele passou a vida toda trabalhando muito para provar para todo mundo. Na verdade, ele estava querendo provar para o pai dele, que já tinha morrido, e para ele mesmo, que ele não era vagabundo. Como é que ele provava que ele não era vagabundo? Trabalhando muito. Então, motivação errada. Que bom que está tudo bem, Osvaldo. Muito feliz por você, viu? Tenho acompanhado você nas redes sociais de vez em quando aí. Deus te abençoe. Então, essa questão do trabalho, a gente precisa tomar um cuidado com a motivação quanto ao trabalhar muito. Existe uma outra motivação que também é perigosa, que é a motivação de você buscar o trabalho apenas pelo pagamento. Que é aquela coisa que nós já falamos aqui em aulas passadas, né? Lembra da cultura do sextou? O que é a cultura do sextou? Vou trabalhar para chegar sexta-feira logo. Sexta-feira eu quero desestressar. Eu quero curtir a vida. Ontem eu estava lendo assistindo um vídeo, uma breve entrevista muito interessante do Abílio Diniz. Saiu no UOL, no portal do UOL ontem. Acho que ainda está no portal, quem quiser dar uma olhada lá depois, eu gostei bastante. Abílio Diniz está com 80 e tantos anos e continua ativo, continua com sonhos, com metas, trabalhando bastante. Eu não vou colocar ele como um modelo de vida, tá, gente? Porque ele tem também as suas questões, como cada um de nós temos, ninguém é perfeito. Né? Mas uma coisa interessante que ele falou, assim, ele disse assim, olha, os jovens de hoje estão querendo uma semana que tenha 4 dias de final de semana. 3 dias de trabalho e 4 dias de descanso. E isso é uma distorção também da visão do trabalho. Por quê? Porque quando a gente tem essa visão, a gente vê o trabalho como um peso, como uma fonte de ganho de dinheiro para poder curtir a vida. Isso é uma meia-verdade. Você tomar um certo cuidado com isso. Por qual razão? Porque é óbvio e é claro que a gente trabalha para ganhar dinheiro. Isso está óbvio, né? Você não vai sair de casa, deixar tua esposa, teu marido, os teus filhos e ficar o dia inteiro lá cansando, gastando tua energia para não ter nenhum retorno financeiro. Não faz sentido. Né? Eu e você precisamos de dinheiro para pagar as nossas contas, para realizar os nossos sonhos, para pagar pelo nosso lazer, que também é de Deus, para comer uma comida bacana, para poder ter um certo conforto e, se possível for, e se você organizar bem a tua vida, as tuas metas, os teus objetivos, para você crescer financeiramente na vida. Então isso não é pecado. Deus nos abre portas para isso. Então, que bom se o teu trabalho ele te oferece possibilidades de você crescer, de você ganhar mais, de você ter uma boa aposentadoria quando você estiver mais velho, de você ter um certo conforto, de você pagar uma boa educação para os filhos. Enfim, a gente sabe de tudo isso. Então, a motivação do trabalho tem que ser o dinheiro também.
Mas não pode ser só o dinheiro, porque senão o trabalho ele se torna um peso. Porque aí eu vou para o trabalho pelo dinheiro. Essa semana eu recebi uma cliente e a gente estava conversando sobre isso, né? Que ela falou assim, olha, eu detesto o meu trabalho, mas eu estou ganhando bem nele. Enquanto eu não ver um outro trabalho que me remunere pelo menos numa faixa parecida, eu não tenho coragem de mudar. Eu falei, ok, é uma escolha. Faz sentido, né? Porque ela tem as demandas financeiras dela. Mas eu falei assim, mas você não consegue gostar um pouco mais do seu trabalho? Será que não há um caminho para você encontrar um meio termo aí e de repente encontrar uma motivação no seu trabalho? Porque senão vai ser um peso muito grande. Ok, o dinheiro que você ganha vai pagar as coisas que você gosta? Vai. Isso é bom? É bom. Só que você vai passar 6 dias, 5 dias da semana trabalhando. E aí você vai ter uma semana em que 5 dias vai ser um inferno na sua vida. 5 ou 6 dias. E você vai ter 1 ou 2 dias na semana só em que você vai desfrutar um pouco do que você ganha. Só que quando chegar a metade da tarde do domingo, você já vai estar começando a ter dor de barriga. Porque você sabe que segunda-feira você vai voltar para aquele lugar que você não gosta. Então, isso é o que nós chamamos de trabalho que está por trás do trabalho. Ou seja, o trabalho vai se tornar um peso tão grande que você vai ter um trabalho para desenvolver o seu trabalho. A Sônia está falando aqui no Facebook. Pastor, esse problema do trabalhar muito sem limite, a pessoa precisa de um acompanhamento? Sônia, depende. Depende do que motiva a pessoa a se envolver tanto com esse trabalho. Porque pode ser, e aí cada caso é um caso, pode ser que ela trabalha muito porque o lugar que ela está também tira tudo e mais um pouco da pessoa. A gente sabe que tem lugares que são exaustivos no trabalhar. Eu tenho um amigo que ele trabalhou numa empresa que a rotina era insana, que se exigia dos funcionários muito mais daquilo que eles poderiam dar. E aí chegou num momento em que ele chegou num consenso e falou assim, não dá para continuar aqui. E ele saiu. E ele percebeu que o lugar, o ambiente era tóxico mesmo. E ok. Agora, há casos, Sônia, em que realmente isso tem muito mais a ver com a pessoa. E veja, o problema não é trabalhar muito ou ter uma rotina de muitas horas. Eu quero que vocês entendam isso para que fique claro, tá? O problema é como isso afeta a vida da pessoa. Para algumas pessoas, trabalhar 10 horas por dia, tá tudo bem. Ela tem uma agenda que já está organizada, a família se adequa bem, ela tem energia para isso, e tá tudo bem. Para outras pessoas, 8 horas de trabalho já é o limite. E está tudo bem. Então, o problema, na verdade, não é a carga do trabalho, é como a pessoa lida com essa carga. Como que o entorno dela está reagindo junto com ela a tudo isso. Percebe? Então, assim, não existe uma resposta pronta. Existe um conjunto de fatores que a gente deve analisar. Se o trabalho está adoecendo a gente, alguma coisa está errada. Ou, se a nossa relação com o trabalho está adoecendo a nossa família, alguma coisa está errada em casa. Então precisa buscar esse ajuste. Faz sentido para você, Sônia? Não sei se ficou claro, mas pode perguntar aí se tiver mais alguma dúvida. O pastor Eliel perguntando aqui no Facebook. Pode comentar sobre vocação profissional versus busca de empregos com maiores remunerações? Eliel, posso sim. Eu vou falar a maneira como eu entendi a pergunta, tá? Deixa eu deixar sua pergunta em destaque aqui no Face. Vocação profissional versus busca de empregos com maiores remunerações. Nós já falamos um pouco disso em outros momentos, né? Mas assim, via de regra, especialmente quando a gente é mais jovem, que a gente tem mais liberdade de escolha, a gente sempre busca ou quer buscar empregos que têm uma remuneração mais alta, que a gente ganha mais. Mesmo que muitas vezes a gente não tenha a vocação específica para essa área. Eu já dei esse exemplo comigo, né?
que quando a gente buscava lá no vestibular, lá, naquele encartezinho que a Unesp passava, né, que falava das profissões e da remuneração, e a remuneração mais alta que aparecia lá era da medicina, né, no vestibular. Hoje, né, com maturidade, a gente sabe que existem profissões que pagam muito mais do que a de médico. Se você tiver uma empresa, se você for um empresário relativamente bem sucedido, você vai ganhar mais. Ponto. Se você for um atleta profissional muito bem sucedido, tem que ser muito bem sucedido, você vai ganhar mais. Atletas de alto nível, de ponta, e eu não estou falando só de jogador de futebol, tá? Pode ser basquete, vôlei, pode ser atletismo, natação. Eles têm patrocínios que pagam uma verdadeira fortuna. Então o cara ganha muito, mas tem que ser de ponta, tem que ser de altíssimo nível. Então, mas se você não tem vocação para aquela profissão, você vai ter problema. Então, por exemplo, eu não seria médico. Não seria. Por quê? Porque eu não tenho inteligência ou capacidade para passar no vestibular e tal. Não, eu me considero inteligente para isso. Embora hoje, né, depois de tantos anos longe do ensino médio, eu tenho que fazer uns 2, 3 anos de cursinho só para voltar a ficar afiado. Mas ok, de repente eu passaria e faria faculdade. Mas eu não tenho vocação para isso, gente. Eu não lido bem com sangue. Cirurgia não é uma coisa que eu olho e falo, ai, que lindo, tal. Meu Deus do céu, não é minha praia. Minha praia é lidar com gente. Minha praia é lidar com história, é lidar com humanidades, é lidar com coisas abstratas, é lidar com a fé. Essa é a minha vocação. E essa vocação não é necessariamente a mais bem remunerada, viu, gente? Não posso reclamar da qualidade de vida que eu tenho hoje, né? Tá na média, mas está muito longe de ser das profissões mais bem remuneradas. Então, pastor Eliel, o que acontece na prática? Na prática, muitas vezes, a busca pela maior remuneração pode gerar também um trabalho que está por trás do trabalho. Ou seja, a pessoa desenvolve um trabalho, uma profissão, uma carreira que traz problemas para ela, que faz com que ela sofra, que faz com que ela sinta muita dor emocional por estar realizando e fazendo aquilo que ela está fazendo. Não sei se ficou claro, mas assim é a pincelada que eu posso dar aqui para a gente continuar. Tá bom? A Sônia comentou aqui, sim, entendi, ficou claro então, né, Sônia? Então é isso, gente. Então, por que é que a gente precisa tomar um certo cuidado com esse trabalho que está por trás do trabalho? Porque senão a gente pode criar um ídolo. E o trabalho pode se tornar um ídolo. Se eu, por exemplo, estou trabalhando e buscando ser produtivo o tempo todo só para mostrar para alguém que eu sou muito produtivo, o meu trabalho se torna um ídolo. Eu estou mostrando para as outras pessoas, ó, aqui, ó, meu troféu. Estou trabalhando demais, vou ter um troço daqui a pouco, vou morrer e vou continuar trabalhando que nem maluco. Então, é preciso ter cuidado. E se eu busco o pagamento, né, a remuneração pelo meu trabalho, só para poder ter dinheiro para pagar os meus prazeres, a minha vida, as coisas que eu gosto, e veja, é legítimo que você ganhe, que você possa curtir a sua vida, né, de maneira saudável, Deus se agrada disso também. Então, não é pecado você ganhar e poder, puxa, ganhei, economizei, vou trocar meu carro. Parabéns, problema nenhum, né? Agora, se o seu trabalho, a única fonte de alegria do seu trabalho é a remuneração, você vai sofrer, porque o trabalho vai ser um peso, porque você não gosta do seu trabalho, mas, bom, estou ganhando para isso, então eu tenho que seguir em frente, ok? Então, essa é uma questão. A outra questão que nós precisamos ver é a mudança de ênfase do trabalho dentro do próprio trabalho. E aí, é aquela coisa que eu falei a respeito daquela moça que eu atendi, né? Que eu falei assim, tudo bem, você não quer mudar de trabalho, de carreira hoje, porque você ganha muito bem e você não vê perspectiva de encontrar uma outra atividade hoje que vá te pagar tão bem quanto a que você está hoje. Você não quer mudar? Não quero mudar porque eu preciso do dinheiro e tal. Você não pode ver e encontrar uma motivação dentro do trabalho? Olha, de repente, pode ser que encontre. Para o cristão,
a mudança na ênfase do próprio trabalho, ela é possível e palpável quando nós encontramos a verdadeira motivação para tudo aquilo que nós realizamos. Por quê? Porque na prática, gente, qualquer atividade, qualquer carreira, qualquer profissão que a gente venha desenvolver, se nós compreendermos a ótica de Cristo, a ótica de Deus para a nossa vocação para o trabalho, nós vamos entender aquele chamado que Deus em Cristo, que Jesus apresentou para os discípulos. O que é que Jesus fala, por exemplo, lá em Lucas 5:10 para os discípulos? Para alguns discípulos ali no caso, Eles estavam pescando e aí Jesus diz assim, doravante serão pescadores de homens. Ou seja, a partir desse momento, vocês vão continuar pescando, mas vocês vão pescar almas, vidas, pessoas. É curioso quando Jesus chama Levi, ou também chamado Mateus, e aí ele chama Levi na coletoria. Ou seja, você está trabalhando? Vem aqui que você vai continuar trabalhando, mas eu vou te dar uma nova visão, uma nova direção para a sua atividade. É curioso também o apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo ele era fariseu, uma das atividades principais dele era ser um doutor da lei, e ele não deixa de ser um doutor da lei, só que ele vai ser um doutor da lei com a sua lei, a lei de Deus, reinterpretada à luz de Cristo. Você pega a carta de Paulo aos Romanos, você vai ver uma tese de doutorado do apóstolo Paulo, onde ele se apresenta como um doutor da lei, mas um doutor da lei que fala na ótica de Cristo. E em alguns momentos, como por exemplo lá em Corinto, ele vai exercer uma outra atividade também, que é de fazedor de tendas. Gente, o que ele vai fazer? Ele vai construir tenda e vai sair vendendo. É bem secular essa atividade, mas ele está fazendo isso para Cristo e por Cristo. Então, nós precisamos estar atentos para que a nossa atividade, o nosso trabalho, ele não nos escravize. E isso só é possível quando nós encontramos o sentido do trabalho dentro do trabalho. E qual é o sentido do nosso trabalho dentro do trabalho? É entender que tudo que nós estamos fazendo há uma ótica de Cristo ali. Nós estamos fazendo para Cristo. Nós estamos fazendo para Deus. Nós estamos encontrando sentido naquilo porque nós servimos a Cristo dentro do nosso trabalho, dentro da nossa atividade. Faz sentido isso, gente? Ficou claro até aqui? Tudo bem? Alguma dúvida aqui no Instagram, aqui no Facebook? Tá tudo bem? Enquanto vocês respondem, eu queria dar um exemplo aqui de Naamã. Vocês sabem que Naamã, lá no Antigo Testamento, ele foi o primeiro-ministro da Síria, ele trabalhava junto com o rei da Síria, ele era praticamente a segunda pessoa no comando ali, não era o rei, mas mandava pra caramba, e ele tem uma experiência de conversão a Deus por causa da doença que ele tem. Vocês conhecem a história toda. Naamã estava com lepra, e aí ele recebe uma mensagem profética, e ele tem que ir lá no rio, e ele se banha, e etc, etc. E ele é curado. Bom, quando Naamã ele crê no Deus de Israel, ele começa a levar com ele um punhado da terra de Israel. E veja, gente, isso não tem nada de místico, não é uma simpatia, não é uma mandinga, não é. O que acontece? Ele começa a levar uma porção da terra de Israel de uma maneira simbólica. Por quê? Porque uma das atribuições e atividades dele como primeiro-ministro era acompanhar o rei e a corte do rei ali no templo de Rimon. Por quê? Porque na religião da Síria naquele tempo, o deus Rimon, ou Rimon, ele representava quase que uma religião pública. Então, por exemplo, para a Síria, a religiosidade e o reino da Síria meio que se misturavam. Então, servir o deus Rimon era estar servindo a própria Síria. Como também servir o Deus de Israel era estar servindo Israel. Tá bom? Então, naquele momento,
ele ia para o templo, mas ele jogava essa terra no chão e se ajoelhava no pó, no chão da terra de Israel. Então, para Naamã, era uma forma dele dizer assim: eu sirvo a Síria, mas eu não sirvo ao Deus da Síria. Eu me ajoelho junto com o rei, mas eu não me ajoelho para o Deus do meu rei, porque o meu Deus é o Deus de Israel. Faz sentido, gente? Então, era uma forma dele servir a Síria, ou seja, o trabalho dele continuava sendo importante. Ele tinha que despachar como primeiro-ministro, ele tinha que fazer as atividades que eram as atribuições dele ali, e ele continuou desenvolvendo isso. Só que a partir daquele momento, ele tinha um Deus, e ele servia esse Deus. Então, a ótica dele mudou, a ética dele mudou, a maneira dele ser uma pessoa mais justa e servir a Deus dentro da profissão dele mudou. Ele não deixou de ser primeiro-ministro e não deixou de adorar a Deus. Tá claro isso, gente? Então, isso muda muito, vira a chave de uma maneira muito profunda. Ok, gente? Até aqui algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida? Muito bem. Como é, então, e aí nós já estamos caminhando para finalizar a nossa reflexão, como é, então, que nós encontramos a verdadeira paixão no nosso trabalho? Veja, nós já demos o exemplo aí inicialmente de que muitas pessoas são extremamente ativas. Muitas pessoas parecem estar apaixonadas pelo trabalho, sempre ocupadas com alguma coisa, só que nem sempre elas estão com as motivações corretas. Essa semana eu estava participando numa live no meu trabalho de terapeuta e uma das participantes falou assim: olha, o Leonardo, quando eu chegar no nível do Leonardo de atividade de trabalho, eu vou ficar feliz. Aí eu falei: mas como é que você sabe se eu trabalho tanto assim? Falou assim: pelas suas redes sociais, eu estou sempre vendo, você está sempre fazendo alguma live, dando aula, fazendo alguma coisa e tal, postando e tal. Apesar que esses dias eu não andei postando muita coisa não, porque eu não estava encontrando tempo. E aí eu pensei, né, eu falei: realmente, eu estou bastante ocupado, estou sempre desenvolvendo alguma coisa. Por um lado eu fiquei feliz, mas por outro lado me ligou um alerta. Por que ligou um alerta? Porque se a gente está envolvido em muita atividade, isso não é um problema em si, mas eu fiquei pensando: gente, será que a motivação está correta? Será que tudo que eu estou fazendo com a motivação adequada, como que para Deus e não para homens, como diz o texto bíblico? Então, eu busquei fazer essa autorreflexão e falei: Deus, me ajuda. Me ajuda para que eu esteja sempre com a motivação adequada e aquilo que tiver errado, que eu faça os ajustes adequados. E é sempre bom a gente fazer essa busca. Por quê? Porque nem sempre as nossas motivações estão corretas. Na verdade, muitas vezes elas não estão. Por qual razão? Porque muitas vezes o que está em jogo quando a gente está envolvido em muitas atividades não é o serviço a Deus. Na verdade, muitas vezes, o que pode estar por trás é o ego obstinado. Ou seja, uma ausência que a gente tem. A necessidade da gente provar algo para alguém. Então, no exemplo que eu citei lá do livro Põe Ordem no Mundo Interior, para aquele homem, o que estava em jogo em trabalhar de forma tão obstinada era provar para o pai dele que ele não era vagabundo. Não é? Tá rindo aí, né, Gi? Mas é assim, é o drama, né? A gente precisa ficar esperto. Então, no caso daquele cara, ele queria provar para o pai dele que ele não era vagabundo, mas enquanto ele estava provando para o pai dele, que nem vivo mais estava, que ele não era vagabundo, a família dele estava sofrendo. E o que é mais importante nesse momento? Puxa vida, é a família. Não precisa de tudo isso. Faz sentido? Então, esse ego obstinado pode ser um monte de coisa. Para ele era provar para o pai dele.
Para um outro, eu conheci um outro rapaz que ele queria conquistar muita coisa para mostrar para os amigos dele que ele não era o fracassado. Por quê? Porque quando ele era jovem, ele era o mais pobre da sala, todo mundo tinha grana, os pais tinham dinheiro, então isso era muito complicado, né? Eu já estudei escola particular na adolescência, gente, e eu era o quebrado da sala, estudei 2 anos só. E era muito engraçado. Hoje eu acho graça, né? Na época era sofrimento. Porque eu lembro que teve uma excursão da turma da nossa escola que o pessoal foi para Foz do Iguaçu, Paraguai e Argentina. Eu morava lá no interior paulista, né? Eu já conhecia Foz do Iguaçu, Paraguai e Argentina porque eu tinha parentes que moravam lá em Foz do Iguaçu. Mas eu lembro que eu não pude ir para essa excursão. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro. Então minha mãe falou, não vou deixar, você não vai. Lógico, coitada da minha mãe, ela não ia ter dinheiro para pagar. Ela falou, já estou te pagando a escola, não vou pagar a viagem para você, não, excursão, essas coisas. E eu me lembro que naquela época já tinha colegas na minha sala, estou falando dos anos 80, viu gente? Que nas férias eles viajavam para o Havaí, viajavam para a Disney, para os Estados Unidos. Hoje, isso até está um pouco mais comum. Eu digo um pouco mais comum porque mais pessoas tiveram acesso a isso. Mas não é tão comum. Eu não fui até hoje para a Disney nem para o Havaí. Nem com 45 anos. Uma hora eu vou. Se Deus me permitir, eu vou passear para muitos lugares. Não fui, mas já fui para a Europa, já fui para Portugal, já fui para alguns outros lugares. Obrigado, Deus. Fui apresentar trabalho em congresso internacional. Não fui para passeio. Mas aproveitei para passear também, que eu não sou de ferro. Mas o que eu quero dizer com isso é que naquela época já, eu olhava para isso e falava assim, caramba, nunca que eu vou fazer isso. Só que isso não me gerou um trauma. Mas para alguns colegas de sala ficou aquela coisa, nossa, né, um dia também eu vou provar, eu vou trabalhar, eu vou fazer e tal. O que eu quero dizer com isso, gente, é que às vezes a gente tem a mais variada ou as mais variadas motivações para que às vezes a gente transforme o nosso trabalho num ídolo. Então pode ser mostrar para o mundo inteiro que você não é vagabundo. Ou para mostrar para todo mundo que você venceu na vida. Ou para mostrar para alguém ou para você mesmo que você é isso ou que você é aquilo. Então assim, há que se ter um certo cuidado. A gente precisa refletir muito bem nas nossas motivações. Para não transformar o nosso ídolo, a nossa carreira, a nossa profissão, nosso ídolo, o nosso trabalho, a nossa carreira, a nossa profissão em um ídolo. Porque o que é um ídolo, o que é idolatria no final das contas? É colocar qualquer outra coisa na frente do nosso relacionamento com Deus. Tá claro isso, gente? Faz sentido? Comenta aí. Comenta aí no Face, comenta aqui no Instagram se faz sentido isso que eu estou falando ou se eu estou falando uma grande bobagem a respeito de todas essas coisas. Então a gente precisa tomar um certo cuidado, né? Porque sem perceber a gente acaba idolatrando aquilo que a gente está realizando ou os resultados de tudo aquilo que a gente está ou está porventura buscando desenvolver. O Tim Keller, a Ellen está falando aqui que faz, obrigado Ellen, aqui no Instagram. O Tim Keller ele usa a expressão apatia, né, para falar a respeito da pessoa que muitas vezes ela está desenvolvendo essa apatia, ela não está apática no sentido de atividade, ela está trabalhando pra caramba. Mas ela está trabalhando pra caramba, muito ativa, mas ela não encontra sentido em nada, por isso que ela está apática. Então assim, nada preenche verdadeiramente aquela pessoa. Ela começa a desenvolver uma atividade, daqui a pouco ela, não estou encontrando mais sentido nisso. Né? Então é o vazio que está preenchendo, que ela está buscando preencher e que não leva ela a lugar nenhum. Nos esportes, no futebol tem muito disso, né? A gente fala que é o sujeito que corre errado. O que é o jogador de futebol que corre errado? Tem 2 maneiras do cara correr errado. Tem aquele cara que corre, mas não chega em lugar nenhum. Então é aquele atleta que quando hoje tem mapa de calor, né?
Hoje tem tecnologia que mede o desempenho de cada atleta individualmente. Não sei se vocês já viram aqueles coletinhos que os caras usam assim, que parece um top feminino assim, que usa aqui. O jogador de futebol, quando ele tira a camisa, vai trocar a camisa, ele tá com aquele topzinho assim. Por que ele usa aquilo? Porque tem um aparelhinho aqui atrás que é um aparelho de GPS que marca exatamente as posições que ele correu no campo de futebol e quantos quilômetros ele correu, etc, etc. Mede uma série de coisas de cada atleta. E às vezes o cara correu pra caramba, mas só correu no lugar errado do campo. Aí ele sai morto, falando, não, eu corro muito, eu dou sangue e tal, mas correu no lugar errado do campo. Ele é um jogador de defesa e está mais ali para o meio do ataque e a parte que ele tinha que cobrir, ele não cobriu. Ou ele é um meio atacante, mas ele não pisa dentro da área. Ou seja, ele não ajuda a construir jogada de gol, ele só quer preparar, mas ele não vai lá para concluir. Então ele corre errado. E existe uma segunda maneira de correr errado, isso é uma tecnologia mais recente, inclusive um brasileiro levou isso lá para o Bayern de Munique, que é um dos maiores clubes do mundo, um dos maiores times de futebol do mundo, que ajudou a corrigir a maneira como alguns atletas corriam. Por quê? Porque o cara corria de um jeito meio torto e isso trazia lesão física. Então ele ajudou esses atletas a corrigir através de uma série de medições e tal. Bom, na prática, quem que é o profissional que corre errado? É aquele que trabalha muito, mas trabalha à toa. Ele está sempre correndo atrás de alguma coisa, mas ele nunca consegue um desempenho. Quem foi que falou que você precisa correr muito para você conseguir resultado? Quem foi que falou, então eu uso muito isso na área terapêutica, né? Quem foi que falou que você precisa, nada contra, tá gente? Mas será que você tem que ficar 10 anos mesmo fazendo terapia para você se tornar uma pessoa melhor? Ok, se fizer sentido para você, tudo bem, mas eu quero ficar bem, não é verdade? Então, trazendo isso para o trabalho, para o contexto do trabalho, para o contexto geral. Quem foi que falou que você precisa trabalhar 12, 14 horas por dia? Tudo bem, se for necessário durante um certo período, uma semana, um mês, uma jornada específica, ok. Mas isso não pode ser a regra de vida. Por quê? Porque você tem outras atividades para fazer. Se você está fazendo isso o tempo todo, você está correndo errado. Eu tenho um amigo que é pastor, que ele, uma vez a gente chamou ele para tomar um café e falou assim, para um pouquinho, porque a gente às vezes queria fazer uma atividade, uma coisa, ele nunca podia. Eu não posso porque eu estou fazendo tal coisa, porque não sei o quê. O expediente lá da igreja dele fechava e ele continuava até um pouco mais tarde. Para que tudo isso? Qual a necessidade disso? Tem um outro colega meu também que trabalhava numa equipe pastoral e os outros colegas da equipe pastoral levavam os filhos dele para o clube, para a piscina no final de semana, porque ele nunca podia. Poxa vida, como é que os outros colegas dele podem e ele não pode? Alguma coisa errada não está certa. Então, isso também é idolatria, gente. Às vezes a pessoa está fazendo isso pelo status. E é o status pelo status, ou é o dinheiro pelo dinheiro, ou é a carreira pela carreira. Então a gente precisa tomar um certo cuidado com isso. Que às vezes você não precisa se preocupar tanto com essas coisas, não. Cuida um pouco mais da sua vida. O Darcy concorda aqui, né? Com o que foi dito, falado aqui. Então a gente precisa tomar um certo cuidado com essas coisas. Porque senão a gente perde o sentido do trabalho e perde a noção do tempo e das coisas que a gente está realizando. E aí então a gente não está desenvolvendo aquilo para Deus. Então na prática, qual que é o drama? É que se a gente precisa de algum tipo de afirmação no trabalho, seja qual for a afirmação, seja o dinheiro, seja o status, seja mostrar para alguém que você é isso, que você é aquilo, enfim, você vai estar enxugando gelo. Porque isso nunca vai bastar. Se eu trabalho só pelo dinheiro, nunca vai bastar.
porque sempre você vai estar querendo ganhar um pouco mais. E vocês são inteligentes, vocês estão entendendo que eu não estou dizendo aqui que ganhar um pouco mais não seja bom. Mas se essa for a única motivação, nós vamos ter problema. Se o problema for o status, também. Porque sempre vai ter alguém com mais status que você. Não adianta. Então há que se ter um certo cuidado também. Então qual que é a solução para isso? A solução é se firmar em Jesus. Veja que Jesus, ele se entregou, ele se autonegou, ele zerou a necessidade de autoafirmação. Jesus não precisava de autoafirmação. Ele sabia quem ele era. Ele era o Filho de Deus. Pilatos tentou Jesus a respeito disso. Ele falou, por que você não se salva então? Quando ele estava lá na cruz, né? Por que você não desce daí agora então? Jesus não precisava provar quem ele era. Ele simplesmente era. E ele se negou em nosso favor. Então, quando nós trabalhamos motivados em Cristo, quando nós nos identificamos com Cristo, nós perdemos essa necessidade de se autoafirmar o tempo todo. Nós sabemos quem nós somos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos um em Cristo Jesus. Nós somos recebidos e adotados por Cristo. Isso nos basta. Ok, irmãos? Então, quando Cristo nos basta, toda dor foi assumida por Cristo. E aí, o nosso trabalho ele ganha uma nova configuração, ganha um novo sentido. Nós sabemos quem nós somos e em Cristo nós somos adotados, abençoados. E aí, então, toda distorção que a gente começa a ter no trabalho, a gente abre o olho e a gente corrige. E aí, então, quando eu começo a ficar muito estafado porque eu estou buscando ego, ou porque eu estou buscando muita remuneração, ou porque eu estou buscando muito status, opa, pera lá, eu não preciso me preocupar com isso. Deus vai me caminhando e aonde eu chegar, Deus vai me levar e Deus vai me dar sentido para todas essas coisas. Ok, gente? Ficou claro? Nós estamos aí quase encerrando o nosso tempo, mas se tiver alguma pergunta, alguma observação, ainda que vale a pena, fica à vontade para falar aí, a gente ainda fecha esse momento final ainda com essa pergunta, com essa afirmação. Ok? Aqui no Instagram ou no Face, se alguém quiser fazer algum comentário, fica à vontade. Ok? Bom, Valmir aqui no Face, tudo ok? Beleza, gente? Tudo bem? Bom, dois recados rápidos, então, para quem está nos acompanhando aqui. Nós estamos chegando na reta final da nossa reflexão dessa série. Provavelmente nós vamos ter aí mais 2 encontros. Semana que vem nós vamos pegar a segunda parte desse capítulo, nós vamos falar sobre o descanso, voltando mais uma vez ao tema do descanso. E depois nós vamos fazer o fechamento de toda essa série e nós vamos anunciar como nós vamos trabalhar até o final do ano. Nós vamos ter uma minissérie até o final de dezembro com um tema mais relacionado aí com as temáticas aí do final do ano. Ok? Então esse é o primeiro aviso, o primeiro recado. O segundo recado é quanto às nossas atividades de hoje ainda. Então daqui a pouquinho nós já fechamos essa live aqui e no Facebook nós temos a Escola Bíblica Dominical Infantil. Então nós já chamamos os pais e as crianças aí para participarem aqui no Facebook da IPI de Vila Moinho Velho. Então esteja atento e esteja anunciando. E ainda falando sobre hoje, daqui a pouco às 18h30 nós temos o culto dominical na IPI de Vila Moinho Velho, presencial e online também, hoje com a Santa Ceia. Então você que vai participar presencialmente, você estará lá conosco e nós vamos ministrar a ceia. E para você que vai participar online, você que ainda não se sente seguro, confortável para participar presencialmente, prepare aí os elementos da ceia em casa que a gente vai ministrar online também.
Ok, irmãos? A Gisele comentando aqui no Instagram, muito bom. Obrigado, G. A Cecília, Deus abençoe a sua vida também. Obrigado por participar aí com a gente. Tá bom, gente? Então, por hoje é isso. Nós estamos encerrando. Expedita no Facebook, que bela aula. Obrigado, Expedita. Deus te abençoe também. Nós estamos encerrando então. E para as crianças, até daqui a pouco. E para o restante do pessoal, até daqui a pouco também, um pouquinho mais tarde. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e até mais.